Chegamos a quase 40 pontos de bloqueio. São caminhoneiros que nesse momento estão protestando, estão insatisfeitos com o resultado das eleições e resolveram fazer protestos em vários pontos. Enche tela com a imagem, esse ponto é da PR-445, vejam só. Nós temos vários caminhoneiros por lá. Pela imagem você vê a movimentação de carros, mas pelo que a gente vê, os caminhões não estão passando. Lá no local está o Pedro Marconi para trazer todos os detalhes para você, começando assim o nosso programa de hoje. Pedro, boa noite. Situação de momento por aí. Boa noite, Buganza, você e a todos que nos acompanham. Esse protesto ele começou a ter uma mobilização ontem à noite, ainda após o resultado da eleição, e ganhou mais força hoje na hora do almoço. Ele é liderado por caminhoneiros e também outras pessoas que não necessariamente tenham ligação com a categoria, mas eleitores do presidente Jair Bolsonaro. Eles aqui então fazem esse protesto, mostrando insatisfação com o resultado das urnas. Esse ponto aqui da 445 é em frente a um posto de combustíveis entre Londrina e Cambé. Aqui, o trânsito está em meia pista nos dois lados da rodovia. Caminhoneiros, seja pessoa com carreta ali ou com caminhão, não conseguem passar aqui. São parados pelos demais integrantes desse ato e são convidados a parar aqui e endossar o que eles pedem. E aí, Buganza, carro normal, por exemplo, está vindo um ônibus ali, um coletivo e os demais carros e também motos. Esses conseguem passar. Se a gente pegar aqui o trajeto de quem está em Londrina vindo para Cambé, tem que desviar, tem uma barricada ali, tem que desviar ali pela margem da pista para depois voltar e aí sim seguir viagem. Já do outro lado aqui da rodovia, já no sentido Cambé-Londrina, a pessoa não encontra maiores transtornos ali, pode passar pela rodovia mesmo, pela pista da rodovia, só que aí em meia pista. A Polícia Rodoviária Estadual, ela acompanha esse ato, mas não intervém. Tem uma outra viatura da PRE que está na 445 ali no contorno, para quem vai entrar em Cambé, por exemplo. Alguns agentes, alguns policiais rodoviários estaduais estão indicando ali, sugerindo para os motoristas, sejam eles de carros ou também de caminhões, para desviar o caminho ali pela alça de Cambé, para evitar aqui o transtorno, o trânsito que acaba se formando nesse ponto. Buganza. Que vai acompanhando pelas imagens trazidas pelo Lucas Jesus, no local, Pedro Marconi trazendo para a gente as informações. Detalhou muito bem o Pedro. Ó. Você que está acompanhando o Cidade Alerta, no canto ali você vê a caminhonete, a viatura da Polícia Rodoviária Estadual. É uma rodovia estadual, não é? A PR-445. Esse trecho é o trecho que passa na entrada de Cambé, a entrada do Ana Rosa, não é? Trecho bastante usado nesse horário, não só como uma rodovia, mas praticamente como uma avenida. São várias empresas que tem ali que a gente acompanha nas margens da rodovia, não é? São pessoas que estão voltando do trabalho, são pessoas que estão passando por ali, indo de Cambé para Londrina, Londrina para Cambé. A gente vê a polícia nesse momento cuidando da situação, mas não intervindo com o bloqueio. Está sendo feito o bloqueio, não é? A gente vê que tem alguns pneus na pista, não é? Os carros passam com lentidão. O Lucas está fechando para a gente agora ali para mostrar onde está sendo feito esse bloqueio. Ó. A gente vê pneus, tem também ali alguns pallets colocados na pista e veja a orientação. Eles vão orientando a todo momento para os motoristas fazerem um desvio, contornarem esse ponto ali da rodovia, desviarem então desse protesto, seguem uma manifestação que a gente vê nesse momento a princípio pacífica, né? Há uma manifestação tranquila em que motos podem passar, carros, ônibus também, mas eles decidem parar os caminhões. E aí o Lucas está abrindo para a gente, para você ter uma noção da dimensão nesse momento no local. São vários caminhões por aí espalhados não só pela rodovia, como também pela marginal, Pedro. Exatamente, Buganza. Não tem nenhum número divulgado oficialmente pela Polícia Rodoviária Estadual. Esse ato também não é endossado de forma oficial por órgãos ligados à categoria. O movimento, a princípio, começando dos próprios caminhoneiros, mas fazendo aí uma contagem, pegando o mapa ali, pelo que a gente conhece, de trânsito, é mais ou menos 2 quilômetros de extensão no sentido Londrina, desse ponto onde nós estamos, e 2 quilômetros para trás, no sentido Cambé, que esses caminhões e essas carretas se dividem na pista, tanto na rodovia em si,
quanto também nas marginais. Nós temos várias empresas aqui, caminhões, inclusive das empresas, acabam sendo parados aqui. E aí, Buganza, a gente conversa com um ou outro motorista, a gente tem ouvido de relatos que muitos querem ficar aqui, estão endossando e apoiando o que é pedido aqui, outros já não tem muita opção, não conseguem muito sair, acabam ficando por aqui. Mas o trânsito nesse momento, a princípio, tranquilo, principalmente para quem vem de Cambé e vai para Londrina, consegue passar tranquilamente, apesar de estar em meia pista. O trânsito dá um movimento um pouquinho maior ali de quem vem de Londrina para Cambé, até por conta do horário, um horário que muita gente está saindo do serviço. A gente vê até ônibus de empresas passando por aqui para levar os trabalhadores de volta para casa. Então, por enquanto, o trânsito segue normal para motoristas de carro e também para motociclistas. Já motoristas de caminhão e carreta, esses não conseguem passar, eles param aqui, justamente estão aqueles pneus ali para evitar que caminhões passem ali. Então, eles passam no entorno pela margem da rodovia. A gente vai com a imagem de drone feita pelo nosso Lucas Jesus, que dá uma noção para vocês de como estão esses caminhões no local. Nesse momento a gente vê que a marginal, por exemplo, está completamente bloqueada. São caminhões em todos os pontos da marginal. De um lado, do outro lado a marginal com caminhões, mas sem bloqueio a princípio, não é? A gente vê no meio da pista, então, esses pneus espalhados. Veja o pátio do posto nesse ponto também completamente tomado pelos caminhões. E a movimentação que vem aumentando desde o início da manhã por toda essa segunda-feira. Para vocês terem a noção da informação, nesse momento a produção acaba de me atualizar. São 60 pontos de bloqueio só no Paraná, entre rodovias federais e rodovias estaduais. Aqui na nossa região, nós estamos no principal ponto de bloqueio e creio que nesse momento um dos únicos, quando a gente está falando de PR-445 e de BR-369, que são as principais rodovias que cortam aqui o norte do estado do Paraná. Veja nesse momento a movimentação, vamos de novo com a imagem ao vivo, Pedro Marconi no local. Pedro, apesar aí da quantidade de caminhões no local, a gente vê também até uma barraca instalada ali no centro da pista. Esses caminhoneiros, eles pretendem fechar completamente a pista, eles pretendem ficar por aí por um determinado tempo. Isso já foi passado? Existe uma liderança que nesse momento está comandando esse protesto ou não? Traz os detalhes para a gente e para quem está acompanhando nesse momento o nosso Cidade Alerta. Cara, Buganza, a princípio não tem uma liderança constituída, são os próprios caminhoneiros que têm se organizado ali. Lógico, sempre tem aquele que acaba assumindo a frente, mas não tem uma liderança constituída, no sentido que não tem nenhum órgão aí que tem endossado o que acaba motivando esse ato dos caminhoneiros. Então, os caminhoneiros, eles, como você bem destacou, colocaram uma barraca ali para se proteger até do sol. Agora há pouco eu vi o pessoal trazendo ali alguns mantimentos, água, tudo mais, para eles se manterem aqui. Não existe ainda uma previsão de que esse ato acabe. Ouvi até de algumas pessoas o relato de que pretendem fechar a rodovia, mas isso ainda não aconteceu, como em outras partes do país. Então, resumindo, por enquanto não existe um prazo para acabar esse ato. Existe uma possibilidade de fechar totalmente a rodovia, mas não tem um horário para que isso aconteça, se isso realmente vai acontecer, se essa intenção vai virar realidade. Buganza. Continuar com a imagem ao vivo, eu vou seguir com esse assunto, é o que o pessoal está querendo saber, a gente tem que mostrar, por isso nós começamos o nosso Cidade Alerta com essa cobertura especial e você está acostumado com o Cidade Alerta quando existem grandes assuntos de interesse da sua vida, da nossa vida, movimentação em rodovia, ponto de bloqueio, isso influencia na vida de todo mundo, não é? Movimentação de cargas pela região, movimentação de combustível, as pessoas indo e voltando do trabalho, tem gente que sai de Londrina e vai para Cambé, volta de Cambé para Londrina, trabalham nas cidades vizinhas. Nós temos imagem, inclusive, do registro do começo do bloqueio, quando tudo começa. Isso é no início ali da manhã, ó. E ainda a gente vê que não tinha nada na pista, foi quando tudo começou, os carros estão passando, mas foi nesse momento, no início da manhã, que eles começaram a fazer esse bloqueio. E foi a partir daí que, durante o dia, esses bloqueios começaram a ganhar força pelo estado do Paraná. O bloqueio está acontecendo não só no norte do estado do Paraná, mas em todas as outras regiões. Bloqueios também, nesse momento, em pelo menos outros 18 estados do país. E, na maioria dos casos, nós temos bloqueios pacíficos, temos alguns registros de violência também em alguns pontos, não é? Mas no estado do Paraná não, a princípio tudo tranquilo e a gente vai seguir fazendo essa cobertura. Já vou voltar com o Pedro, só vou te fazer um convite para você acompanhar o nosso programa também